E hoje estamos aqui com ele, Dani Cirella. Gente boa demais também. Aceitou nosso convite de estar aqui junto com a gente. Para quem não conhece, Dani Cirella, treinador, um dos maiores treinadores, o maior treinador hoje, porque ele tá no top do mundo praticamente há alguns anos. Ó, os nomes? Ah, me respeita, velho. Treinador de Giulia Gaspari, Nini, Vitória, Sofia, Vero, Diego Bolettinari, Galeazzi, Nico Gianotti, Matis Poto e Marcos Paulo de Tal, o parceiro de hoje, que a gente vai fechar o contrato aqui. Seja bem-vindo, Dani. Muito prazer ter você aqui. É uma honra te receber aqui, tá? De tantos nomes que já passaram aqui, você mais um grande nome do beach tennis no nosso podcast. Queria que você se apresentasse, a gente vai voltar àquela nossa ceninha de sempre, para você falar um pouquinho, a gente quer conhecer um pouquinho melhor do Dani e trazer para essa nova geração do beach tennis aí, saber quem que é a fera. Obrigado pelo convite. Hoje vamos a responder um pouco a todas as perguntas que sempre, todo tempo chega no Instagram da gente. Estou muito feliz de me apresentar aqui. Sou Dani Cirella, sou um treinador há muitos anos. Desde quando, Dani? Eu comecei a dar aula para amadores em 2009. 2009. Depois virei para profissional em 2012. Quem que foi Como que mudou essa chavinha aí? Quem que foi o primeiro atleta que você começou a trabalhar? Eu estava dando aula para os amigos, estava fazendo outro trabalho, então, era um corretor de imóvel. Depois cheguei a dar aula também de beach tennis, continuei com esse assunto por algum tempo, depois acreditei no meu potencial e parei de vender imóveis. Mas como de um corretor de imóveis foi pro beach tennis? Porque a história do esporte nasceu por causa do futebol. Eu chego de uma família de futebolistas, então, meu tio foi um jogador profissional que jogou na primeira divisão. Meu pai foi um jogador profissional da segunda divisão. Eu comecei a jogar futebol, jogava numa equipe profissional e meu pai sempre falava, você joga melhor que mim, então você vai jogar futebol. Então, também por isso, na escola não era super bom, mas sempre foi bem focado na carreira do esporte. Parei de jogar futebol, fiz essa escolha para alguma motivação pessoal que decidi de fazer essa escolha, ainda que não foi de realidade aquilo que eu queria, mas virei parar de futebol. Na minha cidade, que eu sou de Ravenna, é onde nasceu o beach tennis. Então, sempre na praia, no verão, está o beach tennis. Então, foi começando com uma brincadeira. E depois chegou meu primo que sempre me puxava, falando, vamos jogar. Então, ele me colocou a famosa febre do beach tennis. E ele joga ainda, Dani? Ele ainda joga, mas às vezes eu vi ainda. Que está começando com pickleball, porque agora está chegando o pickleball na Itália. Sim. Mas joga bem beach tennis? Jogava bem. Você chegou a jogar bastante, Dani, não? Eu joguei profissional, acho que tanto do mundo, não lembro de verdade, porque parei de jogar em 2014. E jogava, mas eu fiz esse trabalho de corretor de imóvel, então eu não podia curtir todo o torneio pelo mundo. Então escolhi só algum torneio ITF que jogava como agora o BT Days, que vai acontecer em um dia, essa tipologia de torneio perto da Itália, na Suíça, que chegava um dia, jogava e voltava a trabalhar o dia seguinte, sabe? Então, não podia jogar o top torneio para melhorar ainda mais meu ranking. Mas eu sei que jogava, não é que não era sabia jogar, mas sempre sabia que não tinha o potencial de ser um top. Por isso, sempre, ainda quando jogava futebol, eu sabia que era um treinador na quadra, porque ainda era um ponto de referência para o treinador. Tá. Era um jogador que jogava no meio da quadra, que era o clássico capitão de cada equipe, sabe? Aquele que quando está um momento importante precisa dele, uma palavra a mais, entender a situação.
Então, tipo, sempre sabia que meu futuro foi treinador. Virei treinador. Já estava na veia, já ser coach. Virei treinador de futebol, da criança, para não perder esse amor pelo futebol que sempre tinha. E depois um tempo, com um cara que eu conheço muito bem, comecei a trabalhar na equipe dele, que ele é um treinador profissional. E eu fazia, não sei como se chama em português, mas eu chegava a olhar o time adversário que o nosso time jogava a semana seguinte. Sim, sim. Então eu preparava uma relação para ele de todo aquele que eu olhava, ele tinha um plano já formado para a semana que vem. Que legal, velho. Não é olheiro, né? Outra não, coisa, isso né? daí é tipo um scout. Tipo um hoje, analista, um analista de desempenho, mas não sei vamos como falar é. assim. Ele analisava Então depois assim virei começando a dar aula de beach tennis e depois tornando a pergunta que você me fez no começo, o primeiro jogador que me convidou a ser um treinador profissional foi Calbucci. Que em 2002 ele me perguntou, ele estava sem treinador, porque ainda não estava treinadores. Ele me perguntou se podia ajudar ele. E na verdade a gente já ajudou. Eu, ele e mim, porque é muito fácil entender como um cara nesse nível pode ter coisas que você pode aprender. Ainda hoje vou aprender das meninos que treino, imagina dar um cara assim. Ô Dani, e para essa nova geração hoje, né, que vê muito pouco Calbucci, assim, a gente fala bastante de Calbucci, nós que somos mais antigos, assim, que antes da pandemia, né, que a gente tava falando, que conheceu o Calbucci, que viu o Calbucci jogando, é diferente, né? Ainda mais nessa época. Imagina você, tipo, começando e ter essa experiência. O que você achava de diferente no Calbucci, assim, que você via, assim, já? Ele tem uma aura, tipo uma postura que parece que não é humano. Parece uma divinidade. Por isso que é chamado divino. Então, tipo, parece que cada palavra que ele fala referido no beach tennis parece que seja uma lei. Tipo, é assim. É um cara que gosta muito de treinar, ainda que é habilidoso. Então, tipo, isso ajuda. E também, quando ele percebe que do outro lado está uma pessoa que ele pode pegar coisas, ele confia. Então, tipo, ele confiou muito em mim para evoluir no lado técnico, em algumas coisas. E a gente trabalhou junto 2 anos que foram super legal, porque eu acho que o recordo que eu tenho da temporada 2013 dificilmente vou ter outras vezes, porque acho que a gente perdeu 2 jogos em um ano. Nossa. E quem era o parceiro dele na época, você lembra? Garavini no Puma. E era um desafio diário, né? Porque os caras já manjam muito, né? E você tinha que sempre ser criativo. Para contar essa desafiar. história, tipo, eu, depois do futebol, para virar a jogar de verdade a beach tennis, foi por causa de Garavini. Eu ficava na mesma escola de Garavini, então a gente pegava o trem junto para ir na escola. E ele, naquela época, todo torneio juvenil que jogava com ele ganhava. Então ele me convidou, venha fazer um campeonato italiano sub-16, acho, comigo. Então eu falei, mas eu não jogo, eu brinco assim, não, vem. Então ele me convidou, a gente jogou e ganhou o campeonato italiano. Então depois, tipo, que a primeira parceria foi Calbucci, que era o meu jogador, com ele. Tinha tipo, outras foi muito... Tinha personalidades naquela época que vocês jogaram contra, de que tá até hoje ou não? Você não lembra? entendi. Pessoas que... Tem algum atleta, assim, que hoje a nova geração possa conhecer, que vocês enfrentaram naquela época? Acredito que... sim. Luca Cramarossa, Capelletti, todos Estavam esses. todos nessa época. Sim, a Capelletti já jogava com Carli naquela época, que era uma dupla que a gente jogava contra. Tava Tassari, que jogava com Garavini antes, parou naquele ano e a gente fez um trabalho meio junto, porque eu ajudava Calbucci e Tassari ajudava Garavini. Então a gente conversava, como agora acontece que muitas duplas não têm o mesmo treinador, que tenta de alinhar para fazer dar o máximo. Ô Dani, você falando assim, né, a gente fala como nós estamos atrasados no Brasil, né? Porque você fala hoje pra mim que em 2012 vocês já trabalhavam com treinador, que cada dupla tinha, e todo mundo acha que hoje é novidade isso no Brasil, né? Tá acontecendo agora, depois de praticamente 15 anos que se passaram, né? E muita gente ainda não tem ainda.
E você vendo isso, o que você acha assim, Dani? Você acha que vai ser o mesmo processo? Porque eu tenho medo do beach tênis também tomar o mesmo rumo que se tomou lá atrás, né? Porque na Itália era uma febre muito grande, em 2010 até 2016, eu acredito que foi o ápice do beach tênis lá fora, e depois ele acabou diminuindo um pouco essa chama, né? Você acha que isso é um problema também? Você acha que tá tomando o mesmo caminho ou o Brasil tem um potencial de mudar a história do beach tênis? Não, totalmente diferente. Um é por causa do clima. Então, tipo, no começo, na Itália, a gente sabia que o beach tennis não podia morrer, mas não podia explodir. Porque você, 8 meses por ano, você joga para baixo de uma bola no frio, então, tipo, não dá. Tipo, você só porque tem amor absurdo por esse esporte, que você vai jogar com 12, 13 graus. Aquelas quadras cobertas eram preparadas ou não? Era frio mesmo lá dentro também? É frio, tipo, é aquecida, mas você acha que é aquecida, mas não é aquecida. Porque... É igual piscina aqui no Brasil. Só no vídeo que fica bonito. Pode ser. Então, tipo, você vai, joga, e depois que acaba, você tá todo suado. Com esse frio, você vai embora rápido, porque senão fica... É muito fácil... A temporada era muito curta lá. Né? Então foi assim. Então, tipo... Todo mundo sabia que o beach tennis tinha potencial para evoluir, ficar um esporte de verdade, que foi aquele que aconteceu, porque na verdade no começo era uma brincadeira. Mas sabia que não podia chegar em cada lugar do mundo com Itália ficando a mais potência do mundo. É que agora a gente tem a história, por isso que a Itália ainda está no top. E ainda sempre, se você olha cada esporte, Itália sempre fica no top, ainda que é um país pequeno, porque tem uma cultura... no esporte muito grande, com um estúdio muito grande, sempre assim, em cada esporte, como agora no tênis, que você acha, como é possível que a Itália tem, agora acho 10 jogadores no top 100? É muito, é uma coisa surreal pelo tamanho da Itália. Mas sempre assim, a Itália tem... Você acredita que isso é cultura mesmo, de Sim. Desde pequeno já as crianças Itália já terem... é muito famosa por isso. Itália é um país de preguiçoso. É um país que precisa estudar para conseguir coisas fazendo o mínimo esforço. Itália é muito famosa por isso. Então, Itália estuda muito, com pouco potencial que tem. Também a equipe de futebol da Itália é muito famosa não para fazer um futebol muito lindo. É muito famoso para ser uma defesa muito boa, que eu não consigo pegar gol, que ainda, em qualquer jeito, eu vou conseguir fazer um gol e vou ganhar. É uma tipologia de cultura, que a gente é assim. Faz o que tem que ser feito e faz o acabou. Simples e bem feito para não gastar muita energia. É o arroz e feijão, mas isso daí é nosso, calma. Isso aí não é de vocês, calma. Você pode ter bom, mas o arroz e feijão bem é nosso. apropriado o nosso arroz. Não, pelo amor de Deus. E falando assim, hoje, né, você trabalha com nomes que todo mundo conhece, a gente vê o tempo todo aí no beach tênis, mas lá atrás você trabalhou com muita gente boa também, né, Dani? Com vários tops, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas que você trabalhou lá atrás também, quem foram, que hoje ainda estão na ativa, que já passaram com você, e eu queria que você passasse pra galera algum desses nomes aí. Vou falar tipo como aconteceu mais ou menos a história, porque depois desses 2 anos com Calbucci a gente ganhou 2 mundiais. Então tipo deram super certo e a gente conversou e eu falei para ele que ele não precisava muito mais do meu trabalho, a gente podia continuar, mas na verdade eu sentia que não era esse o meu caminho. Eu precisava fazer algo diferente. Então, aquele ano eu comecei a olhar muitos meninos jovens para fazer um trabalho com pessoas que não tinham um ponto ITF e tentar de chegar no top. Então, comecei a olhar muitos jogadores, muitas crianças. E aquele ano comecei com Martina Corbara, que era uma menina da Itália que chegou, acho, top 5, não sei, não lembro bem, que trabalhei há alguns anos. Ela ainda dá aula de beach tennis, mas parou de jogar. Que era uma menina que de 40 quilos, que você se olha, você acha impossível que ela joga beach tennis, mas na verdade jogava super bem. E ela jogava com Camilla Ponti, que era um outro jogador que é jovem, que eu comecei a treinar. E a gente chegou aquele ano a fazer uma final mundial, da cabeça de chave 8, lembro.
Então, tipo, comecei assim. Depois, no ano seguinte, comecei com uma outra menina super boa, jovem, que é chamada Nini Valentini, que tinha 15 anos. Então, tipo, ela chegou para jogar junto. A gente escolheu, eu treinava Martina Corbara. A gente escolheu uma parceira. Eu falei, esse é jovem, mas acho que dá certo. A gente escolheu ela, a gente treinou alguns anos junto. E foi muito bom, porque você, tipo, sente esse valor que você deixa para o jogador, da chegar no zero a chegar no top. Tipo, já aconteceu para mim muitas vezes, também, tipo, com Tommaso Giovannini, que eu peguei ele assim, em Punta-Sal ITF, a gente chegou ao número 1 do mundo. A mesma coisa aconteceu com o Spoto. Tipo, sabe, são... O seu prazer é se desafiar, né? Marcante. Você quer Sim, tipo, eu sempre pegar lá de baixo e... É a mesma coisa que eu falo com o meu jogador. Se a gente está a gente ganha o Mundial, mas o ano seguinte a gente não tem um desafio, a gente vai perder. Então, tipo, cada ano colocaram um desafio diferente. Ano passado, para a gente, o desafio foi ganhar o torneio de Reunião. Que era, de verdade, para a dupla, era mais importante ganhar Reunião que o Mundial. Ainda que tem menos Punta-Sal, era uma coisa que a gente queria muito. A gente se preparou super bem para aquele evento. Então, esse ano vamos ter outro potencial, outro... Já buscaram outras metas? Exato. Vamos a falar nesses dias para decidir qual. Mas, com certeza, vai ser assim. Conseguir um desafio e trabalhar nessa direção. Outros nomes que eu trabalhei naquela época foram André Astuto, que é um cara que agora parou de jogar, que acho que é o treinador físico de Capelletti, que consegui com ele entrar em top 10. E faz tempo que agora tenho outro que pararam, mas trabalhei tipo 6 anos, acho, 5 ou 6 anos com Nicole Nobile, trabalhei um pouco com Cimatti, trabalhei com... não sei, porque... eu não tenho ponto, viu? Eu não tenho nenhum ponto, TF, se você quiser... Mas você faz milagre ou não? Tem 15 anos. Não. Mas eu posso jogar sozinho, porque eu tenho o dobro, né? Ô, Dani, e qual que era, assim... Isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. O que fazia te despertar aquele jovem? Você olhava, assim, o que era mais importante pra você... Quando você via o atleta, assim, de conseguir escolher o certo? Esse gosto muito de responder, porque se da casa tá pais de jovem que vai escutar, pode ser muito bom. A rede social não era muito forte, mas o mundo do beach tennis não é grande. Então, todo mundo me conhecia, que estava dentro na Itália do beach tennis. O pais clássico chegava, meu filho joga super bem, fenômeno. Tipo, se você olha ele, era assim. E aconteceu, não vou falar nomes, mas aconteceu durante, tipo, a minha carreira, chegando os pais das pessoas que eu treinei, falando, tipo, meu filho é super bom, meu filho é fenômeno, assim. Eu falei, eu estou muito feliz para você isso, mas eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu filho. Briguei com os pais, porque foi tipo meio chato falando assim, mas eu queria de verdade falar com meninos para entender, eu vou dar o meu 100% para você, mas você de verdade queria chegar número 1 do mundo ou é porque o pai quer? É o sonho do pai ou é seu? Esse é o ponto crucial. Então, depois que eu conversei com essas pessoas, eu depois decido, eu vou investir 3, 4 anos da minha vida lá, ou não tenho essa vontade de fazer um trabalho só 90%. E falo não. Tipo, muitas vezes falei não e às vezes falei sim. E teve alguém assim, sem falar nome, é claro, que você acabou lá atrás falando assim, acho que não vai dar certo, e depois apareceu no cenário mundial, assim, falou assim, poxa, eu acho que eu errei nesse, hein? Senão eu devia ter pego. Ou não? Não. Juro que não. Então podemos dizer que você mais acertou que errou nessas escolhas. Porque é muito fácil, tipo, você olha que tem potencial. Você sabe com certeza que tem potencial de chegar um bom jogador. Você não tem certeza de saber se ele vai chegar 10 ou 1.
perché è una cosa totalmente differente. Ma eu olhando uma pessoa, sabendo o trabalho que eu posso fazer, eu tenho certeza que posso colocar ele no top 20, top 15. Mas não sei se ele da top 15 pode fazer aquela coisa mais. Isso que a gente fala muito, o Dani, o top 20, ele é muito importante, mas a gente fala que o 15 pro 1 é uma barreira difícil de ser quebrada e de Não se é uma manter, barreira, né? é uma montanha. É uma montanha. Não é uma barreira. Juro, é uma coisa Absurdo. que ainda o jogador que agora está top 20 e top 15 não entende. Mas é uma coisa surreal de quanta diferença tem da 1 a 10, 15. Você acha que é um processo isso, Dani, para poder quebrar ela? Ou você acha que alguns nunca vão quebrar ela assim? Acho que alguém nunca tem esse potencial que pode chegar a 1. Outros pode ser que tem, mas você pode saber só se vai trabalhar junto. Porque muitas vezes você olha o jogador falando, nossa, ele faz todo esse erro, faz isso. Se ele vai trabalhar comigo, eu sei que posso resolver esse problema, esse. Mas você não sabe exatamente aquele que passa na cabeça dele. Então, tipo, você não pode saber se você, ainda que vai resolver o problema técnico, vai resolver algum problema mental que pode ajudar ele a performar aquele que merece para chegar. E é incrível, assim, né? Porque a gente que vive o beach tênis, a gente acompanha o beach tênis, eu brinco muito, assim, né? As pessoas às vezes ficam até chateadas que eu falo que realmente parece dois esportes diferentes, né? Tipo, a galera fala, ai, Marquinhos, não existe isso, é profissional. Mas é uma intensidade completamente diferente de jogo. Eu tô falando do masculino primeiro, né? O masculino, ele até às vezes surpreende alguma coisa. O feminino raramente vai ter surpresas, assim, grandes surpresas ainda, né? Infelizmente, mas tá melhorando muito, né? E a gente até vai falar disso, que ninguém melhor do que você para falar disso, né? Mas você acha então que, teoricamente, o que diferencia a diferença desse morro, das pessoas conseguirem ultrapassar essa barreira, é a cabeça mesmo, Dani? A cabeça é muito importante. Sempre falamos isso, que é o lado mais importante, ainda mais do lado técnico e do lado físico, a cabeça é muito importante, porque é um esporte que não dá tempo, é um esporte extremamente casual, ainda que pessoas como eu tentam de colocar situação que vai acontecer muitas vezes, ainda que você vá pensar isso, é um esporte casual, porque acontece uma fita, uma coisa, uma pessoa que pega a bola de um jeito ruim vai fazer um lobby que não queria. Então, tipo, é muito casual. Se você não sabe lidar com toda essa situação, fica difícil durante o jogo continuar a jogar tecnicamente certo, fazendo a escolha certa, sabe? Então, por isso que a cabeça é muito importante. E falando sobre isso, acho que tipo não existe mais uma possibilidade para pessoa que naquele momento vai ter medo. Essa é a parte mais importante. Existe pessoa que ainda que se acha, ainda que fala, vai acontecer um momento importante e não está com medo, ainda que vai mostrar que é muito forte. Mas você percebe, eu percebo as pessoas que tem isso ou não tem isso. E a gente fala muito assim, né? Isso que você falou é surreal, porque você vê uns atletas de pontas, eles não têm êxito, né? Tipo, eles fazem o que eles foram programados para ser feito dentro da partida, né? E uma coisa que, não sei, pode ser que eu esteja errado, o que atrapalha muito os outros atletas é essa mudança de rota. Por exemplo, chega num jogo que tá com aquilo pronto para ser feito, aí o medo acaba mudando essa chavinha e eles acabam pegando um caminho que eles nem treinaram. Acho que isso pode ser primordial também, não? Sim, tipo, eu, para falar de alguns meus jogadores, tipo, naquele momento de muita pressão, muito difícil, no dia que não sinto bem a bola, assim, ele vai a sacar naquele momento e o meu jogador, quando vai sacar, não vai pensar, espero de colocar a bola lá certo. Não, vai pensar, eu vou colocar lá, espero que ele não pegue a mão porque eu vou perder ponto. Mas não vai pensar que eu posso errar. Esse é, de verdade, um trabalho muito certo na cabeça, porque depois vai ajudar no tempo todo, porque depois, quando você tem essa confiança, ajuda. O que as pessoas falam muito também é que, beach tênis é dia.
hoje eu não tô bem, eu perdi porque eu não tava bem. É claro que isso acontece, mas eu acredito que mais para a categoria amador, né? Você já escutou muito isso já na sua carreira? Né? Sim, escuto sempre isso, mas não é verdade, porque o lado técnico de um golpe não pode ser por dia. Eu sei quando erro porque erro. Então, tipo, aquele dia eu posso sentir, tipo, tô com perna pesada, então o meu puxar na direção da bola não é o mesmo de quando eu estou super bem. Então, aquele dia eu sei que é assim, então vou mudar tecnicamente meu golpe, sabendo o que fazer quando acontece isso para resolver problemas. Eu não posso performar 100% de quando eu fico super bem. Mas não é casualidade, é porque está um pensamento atrás. Faz tudo parte do treinamento também, né? Claro, sim. Você trabalha com amador ainda, Dani, ou não? Ainda não, porque ainda para você se manter a trabalhar com profissionais, ou você pega uma dupla, masculina ou feminina, e durante a semana você trabalha com amadores, ou você pega a minha direção, que tem muitos profissionais, então eu trabalho o dia todo com profissionais, porque acho que vou trabalhar meus olhos de um jeito que é aquele que acontece sempre. Então, tipo, eu tenho 5 horas de beach tennis, mais ou menos. A média é isso. 5 horas de beach tennis, mais ou menos, cada dia, olhando a coisas que acontecem de verdade no final de semana. Então, tipo, a minha direção é essa. Espero que no futuro vá a crescer mais a figura do treinador. É uma batalha que sempre eu peguei essa direção, porque foi um dos primeiros. Eu investi muito dinheiro, porque naquela época, quando eu parei de jogar como jogador, não tinha mais patrocínio de treinador, não existia. Eu tinha um patrocínio porque dava aula, tinha uma boa escola, então esse me ajudava, porque sabia que na final das contas eu vendia algumas raquetas para meus alunos. Mas não era um dinheiro que ajudava muito, me ajudava a fazer alguma viagem para seguir meus jogadores. Eu acho que agora que, tipo, vamos falar de mim, que eu vou ficar sempre na quadra durante jogos importantes, assim, para uma empresa ou alguma pessoa, é bem melhor patrocinar uma pessoa que está sempre lá no momento importante, né? Claro. Que patrocinar os 150 do mundo, que nunca vai chegar semifinal de torneio mais importante, onde está mais visibilidade. Muito mais visibilidade, né? Então isso vai ser um trabalho muito importante que eu estou fazendo para mim agora, mas na verdade é para a imagem do professor, porque eu não vou ser eterno, eu daqui a algum tempo pode ser que vou parar. Mas esse com certeza é uma imagem que é muito importante a crescer, porque o treinador trabalha muito. Acho que a gente não percebe quanto um treinador trabalha de verdade, porque não é... Já trabalha muito um professor, mas o professor do treinador é uma diferença surreal. Eu preciso saber se meu jogador tem problema com os pais, se alguém está no período, se alguém brigou com a namorada para uma coisa nada a ver, porque aquele dia chega no treino e eu preciso saber que aquele está machucado na cabeça. É tudo assim, sabe? Psicólogo, é um treinador, pai, melhor amigo, todas essas coisas. Então, tipo, ainda do treino eu preciso passar tempo conversando com eles sobre outras coisas durante o dia. É muito trabalho. E quando não tá assim, tá analisando o jogo que aconteceu. Exato, muitas vezes vou olhar, ainda quando estou no campeonato, vou olhar adversários para ver se está alguma coisa diferente que posso pegar. Ô Dani, como que é o tratar hoje dentro do torneio com vocês, assim, com o treinador? Porque você é um dos poucos que viveu de realmente a história do treinador, né, no mundo. Então, lá atrás, nós sabíamos que não tinha glamour nenhum, você era por amor mesmo, que nem você acabou de falar. Mas hoje você acha que... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência. O que você sente hoje de diferença de 2012 para 2025? Assim? Tipo, a única coisa que mudou, porque ainda é muito por amor, porque não é que a gente vai ganhar muito mais. Mas é bem mais reconhecida a imagem pessoal. Tipo, a gente agora me reconhece. Ele é o treinador desse, sabe, não? É isso quando você não tá com um carro com a sua foto. Assim.
É verdade. Exatamente, sim, a pessoa que olha o carro, depois me olha que tá dentro, acho que é ele, não sei. Algum político. Né? Exato. Falando sobre isso, tipo, agora todas as pessoas percebem, ele é o treinador da dupla número 1, dessas coisas, sabe? Mas ainda estamos bem longe de ser uma figura que tem patrocínio como merece, eu acho. Não estou falando porque eu preciso ganhar mais dinheiro sobre isso. Não, é porque claro. de verdade não é reconhecido quanto você trabalha para aquele que você ganha. E a pessoa que tenta agora de chegar, tipo, tá, não sei quantas pessoas da casa tá olhando que são professores que espera que me olha de chegar, eu quero chegar no lugar dele. Mas para fazer isso precisa de dinheiro. Porque ainda que ele vá a analisar jogo, a fazer coisas, eu na minha época não tinha outras pessoas a olhar para pegar coisas e depois fazer a minha ideia de beach tennis. Eu fiz tudo olhando outro esporte, é porque sou um apaixonado de física, então tipo estudio essas coisas, tipo sou muito, tenho uma cabeça de verdade da louco, então tipo penso em 1000 coisas e depois analisava ideia, tudo depois e faço, modelava pro beach tennis. E depois olhando tenho uma capacidade de olhar, então tipo evolui muito sempre cada ano, pegando as coisas, pegando ideias. Mas agora que tem essa rede social que evolui muito, tipo professores agora que querem ser treinador profissional, essas coisas, precisa de ajuda da academia ou ajuda da patrocínio, ainda que são patrocínio pequeno perto da casa, essas coisas, para investir neles, ficando a fazer algum curso, alguma coisa, chegar em algum torneio, para olhar o torneio e de verdade entender mais da perto o que está acontecendo, porque olhar o jogo da casa não é como olhar quando você está em presença. E todas essas coisas, investir em você mesmo para depois você poder chegar... Colher, né? Colher o fruto de tudo que você plantou. Você no mercado, você sente que tem professores que têm essa vontade de ser coach ou eles querem só aumentar o número de alunos e ganhar dinheiro? Não, acho que está muito, porque tipo, muitas pessoas... não é sempre assim, em cada coisa você quando olha os outros você olha a sua parte boa, então eu acho que para as pessoas que tipo olha para mim, olha, nossa, é fácil para ele tá lá, treina o top assim, ele dá aula, não precisa falar nada para Sofia Show, ela já sabe o que fazer, ela já sabe tudo assim, sabe, mas na verdade não é assim, e na verdade tipo eu precisei estudar muito para chegar a fazer uma minha ideia de beach tennis. E com certeza para a casa tá muitos professores que quiser chegar em um lugar top para ser, porque o ser humano habitualmente gosta de ser reconhecido da outras pessoas que é bom. Eu sei que sou bom no beach tennis. Não vou falar, não sou bom assim. Eu sei que sou bom. Os números mostram. A minha história fala isso. Não posso falar se sou melhor, essas coisas, tá bom. Mas eu sei que sou bom. E com certeza, quando foi o momento de decidir, tipo, 4 ou 5 anos atrás, eu estava decidindo, não vou para o Brasil. Eu já tenho uma academia muito boa na Itália, trabalho com meu profissional da Itália, tipo, estou certo, não precisa. Mas depois pensei, eu tenho 36 anos. Nossa, 36 anos, acho que se eu vou aqui parar na Itália, fazendo a mesma coisa, quando chego a 50, estou morto. Então, fechei tudo. E falei, meninos, vou para o Brasil com vocês. Fiz isso. E me deixei uma nova vida, fazendo essas coisas. Mas, porque também eu queria mostrar para o mundo inteiro o meu trabalho, aquele que eu estudei para uma vida inteira. Então, acho que também ser reconhecido foi uma coisa que eu gostaria. Sim. Então, acho que todo mundo vai atrás do reconhecimento, querendo ou não, indiretamente. Indiretamente é uma forma de reconhecimento do seu trabalho, e isso é indiscutível, né, Dani? É que nem todo mundo quer pagar o preço, entendeu? O exatamente. Que ele tá falando, ele abriu mão de muita coisa, do cômodo pro duvidoso, né, Dani? E foi difícil sua chegada no Brasil, quem acompanhou sabe que você chegou aqui numa situação
que a gente já falou já em outros episódios, que o Brasil ele é muito bom, mas às vezes as pessoas vendem uns sonhos que não são possíveis aqui. Espero que isso mude uma hora também, porque às vezes eu tenho muito contato com muitos atletas e eu falo pra eles, gente, calma. Não é essa Disney que vocês estão achando. Às vezes as pessoas vão te prometer o mundo e o fundo e não vai ter tudo isso. E alguns agem por emoção, acabam aceitando algumas coisas que a gente tenta remediar, mas tudo bem, tá certo. Cada um faz as suas escolhas. Eu acho que errar também faz parte do processo, né, Dani? Sim, e nesse seu processo teve muitos erros e acertos lá também, né? O que eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje, o atleta amador, ele é fissurado em atleta profissional, né? E hoje o cenário do beach tênis mostra que nem todos os maiores treinadores de beach tênis hoje no mundo não foram grandes atletas. Alguns sim, é claro, mas a maioria não foram grandes atletas. Foram atletas de beach tênis, mas não foram grandes. E você, por exemplo, você não foi o top 1, mas tá há anos no top 1 hoje trabalhando. Como que é lidar com isso, com o ego do seu jogador também? Porque, querendo ou não, ele tá no ápice, né? Tá lá no topo. Eles te escutam, como que eles entendem isso direto de você, assim? Então, já se dá para perceber que é bem melhor fazer o jogador que o treinador. Porque se seria o contrário, com certeza algum jogador que não está conseguindo fazer resultado como a carreira dele falou, já pararam faz tempo. Na verdade, não está acontecendo isso. Por isso que fazer o jogador ainda é melhor. Por isso que precisa melhorar a figura do treinador. Sim. No mercado, falo. E para a segunda pergunta que você me fez, acho que é muito fácil. Tipo, eu falo meu beach tennis, eu falo aquele que eu penso naquela situação, aquele que eu sinto, depois explico a minha ideia, conversando com eles. Eles me explicam a loro ideia, a ideia dele, e depois a gente conversa. Mas, na verdade, muitas vezes, agora, faz tempo que eu sempre falo essas coisas, muitas vezes meu jogador nunca pensa depois que eu falo, porque consegui chegar em um lugar para eles que aquele que eu falo tem lógica. Então, eu construo, como em cada esporte, você constrói não sei a palavra, a confiança em eles, que eles depois vão fazer tudo para você, porque aquele que você fala com certeza tem uma lógica muito boa. E acho que é aquele que agora eu tenho. Eu sei, tipo, com alguns jogadores, no começo, começamos a trabalhar e no primeiro ano, ele me escutava, mas sentia que, tipo, não estava 100%. Eu sinto isso. E agora, com esses jogadores, tipo, que foram no passado, ou que tenho agora, eu sinto quando de verdade isso muda. Tipo, agora eu sinto que quando falo com algum jogador, ele me confia mais naquilo que eu falei. Estou falando a mesma coisa que falei antes. É que aconteceram algumas coisas que eu falava antes que aconteceram. Então, tipo, você constrói essa credibilidade, né? Essa credibilidade, exato. Então, acho que é só isso. Só você precisa ter uma ideia que para o jogador é uma ideia boa. E quem que é mais fácil de lidar? O atleta jovem ou aquele que já está mais consolidado ali? Esse é difícil, o talento novo que é difícil para mim responder, porque foi sortudo por causa de Calbucci. Tipo, eu treinei Calbucci, depois chegaram jovens, então você treina o número 1 do mundo, tipo, você não pode ser burro. Sabe, não? Na verdade, depois chegaram alguns jovens que porque cada um tem a sua personalidade, não acredita, não, você é isso, sabe, não? Mas você constrói. Uhum. Então, tipo, que acho que não tem muitas dificuldades a você chegar na confiança de um jogador, se você fala as coisas e se ele acredita naquilo que você fala. Faz sentido, né? Exatamente. Faz sentido, né? Senão... Agora, para mim, é muito fácil,
tipo, depois que acho que a parte que mudou mais a minha segunda carreira foi quando com o trabalho junto com Giovannini ele chegou ao número 1 do mundo. Ele estava em uma escola que era uma escola que estava perto da minha cidade e ele não foi colocado na equipe profissional de juvenil, então ele estava no amador juvenil. Tipo, tava uma equipe juvenil profissional, sabe? Aquelas coisas para treinar mais, aquele. Então ele foi fora desse projeto, ele me chamou, falou, eu tô aqui sem fazer nada, se você tem um espaço lá na escola, eu venho para lá. A gente começou assim, e quando ele chegou número 1 do mundo, é outro nome que era, ele é um número 1, é fenômeno, ele não pode não chegar top, sabe? Porque era equipe profissional, essas coisas. Depois daquele foi muito fácil para mim, porque se você conseguiu com ele, pode conseguir com muitas pessoas, sabe? Porque Giovannini é um jogador muito bom, que tinha uma personalidade forte, essas coisas, mas não era habilidoso. Nada. Não, bem tranquilo. Bem Nem reparei. Não é o mesmo Giovannini. Tipo, não é um jogador reconhecido pelo talento. É um jogador reconhecido para a garra, tipo, a coração que ele coloca no jogo, horse, sabe? Né? Então, tipo, quando você consegue fazer um resultado assim, é mais fácil depois, porque todo mundo começa a achar, nossa, se ele conseguiu conhecer, pode ser que ele é bom. Já fazer isso com Spoto, se eu fazia com Spoto antes de Giovannini, acho que não seria a mesma coisa. Porque com Spoto todo mundo achava que era muito habilidoso quando era Giovannini. Mas, vou falar também para os pais a casa, Spoto, quando era criança, não ganhava um torneio. Porque agora chega todo mundo e fala, meu filho, sub-14 ganha, sub-16 ganha. Spoto chegou, acho, sub-18, que não tinha ganhado um campeonato italiano e nada. Não precisa falar da carreira de Spoto depois. É só para falar que tem uma carreira juvenil e tem uma carreira profissional. São duas coisas diferentes, são duas esportes diferentes. Esse em Brasil, estou olhando que é muito difícil de entender. Aqui, na verdade, os pais vendem, né? Na verdade, o produto é deles, eles precisam comercializar. Mas como se o filho dele ganhou um sub-14, sub-15, esse aqui é o novo Gianotti, o novo Spoto que saiu agora. Se você não pegar, você vai perder a oportunidade de treinar meu filho. Não é seu filho que vai ter a oportunidade de treinar com você. É você que tá perdendo a oportunidade de treinar o filho do cara. É verdade, é muito assim. Então, pra minha mãe também eu sou bom pra caramba, né? Eu sou muito lindo pra minha mãe. Minha mãe também. Tipo, eles acham que é assim. E não funciona desse jeito, né? Essa transição do juvenil pro profissional é um caminho... É outro esporte. É outra montanha maior que a do top 20, exatamente. Né? Então, tipo, você sabe que se você ganha juvenil, você não é completamente fora desse esporte. Você tem potencial, você pode trabalhar fazendo as coisas, mas você não conseguiu nada. Não tem certeza nenhuma, né? Nenhuma. Então, tipo, é muito bom porque você já vai jogar algum jogo importante que pode formar o caráter de você, essas coisas. Mas não é que você está ganhando e depois vai ganhar, que é outra coisa. Então, tipo, eu tinha um outro jogador que agora parou de jogar na Itália, que era um menino que ganhou sub-12, 14, 16, 18, tudo. Ele chegou, não sei, 20 do mundo comigo. Depois parou de jogar antes da pandemia na Itália. Acho que se ele continua, podia jogar a beach tennis profissional e tudo, porque acho que ele tem potencial, mas é para falar, tipo, ele fez essas coisas e agora não está no beach tennis, sabe? É frustrante também para eles, né? Porque, tipo, se você vem desde jovem ganhando tudo, na hora que você põe o pé no profissional, não vem resultado, a maioria deles não consegue lidar com isso ainda. Porque a gente pensa que se é a mesma coisa, se é uma continuação. Na verdade, é uma troca de esporte. Juro que é uma troca de esporte. Sim. Então, se você sabe dessa informação, com certeza, eu quero falar dessas coisas porque muitos meninos vão chegar no momento que você vai começar a ficar jogando BT50, essas coisas, achando de jogar com um jogador que não são super top, tipo, bom jogador que joga BT50, mas não com top do mundo.
E você acha, mas eu ganhava lá, então vou lá, vou começar a fazer ponto, fazendo final, essas coisas. Na verdade, você perde a primeira, segunda rodada, eu acho que não é possível. Tipo, assim, na verdade é processo, porque é outro esporte. É diferente, né? E tem muito isso hoje no Brasil, né? Você vê os meninos, eles saem praticamente um avião cheio daqui pra Europa. Agora vai ter mais uma temporada lá de 7, 8 rondas, mas vai lotado. Você chega lá, tem 20 duplas brasileiras, porque eles vão atrás desses tão desejados pontos, né? E em uma conversa junto com o Gianotti uma vez, ele falou pra mim, não é inteligente jogar BT50, BT10 quando você tá assim, porque você joga, você tem que ganhar pra ganhar 10 pontos. Você tem que ganhar muito jogo pra fazer ponto. E como que você traçava esse plano pros seus atletas nessa época, Dani? Que eles não tinham pontos. Pra onde que a gente ia? A gente ia pros 10 ou pros 200? Tipo... Eu escutei uma parte do... Não sei se é o último podcast que você fez com o Beccaccioli. O Beccaccioli foi o último. Então, tipo, escutei uma parte que ele lembrou de um planejamento que a gente fez junto, porque naquela época ajudava ele e Tommaso Giovannini, para a campanha Rússia. Ele ficou na Rússia a jogar um G3, essas coisas, que são torneios menores, que dava pontuação. Que a gente depois perdeu na final contra o Burmakin e Kupsov, que era o parceiro dele. Perdeu para 2 João Ninguém. Sim, mas a gente não sabia quem era. Não. A gente sabia. As pessoas não sabem que a gente jogaram em um lugar que era tipo uma areia muito fofa, que tipo, eles são 2 montanhas, porque o parceiro de Burmakin ainda é muito alto. E jogaram com uma bola que era parecida uma bola de tênis. Então, quando esses dois sacavam, parece que chegava a pedrada, tipo, não dava para eles. Não tinha como. Era impossível de ganhar. Mas são toda a experiência que vai formar. Então, eles começaram a fazer essa pontuação, depois começam a viajar. Pero, de verdade, aquele que você falou, que conversou com o Nico, é mais ou menos um erro de verdade, porque... Eu acho, é uma coisa que quero que a ITF vá modificar daqui para frente, a pontuação é muito errada. Porque você, para ganhar um BT50, é muito mais difícil que passar uma primeira rodada de um BT400. Porque se você vai num BT400 e pega uma boa rodada, você ganha mais pontos. E ganha só um jogo, mas ganhar um torneio é mais difícil. Ainda que tá jogador sempre... de um nível se acha menor, mas na verdade é mais difícil. Sim. Então, tipo, ou você fazer uma final de um BT400 é como ganhar um BT200. Não pode ser assim. Tipo, são todos erros essa pontuação. É melhor você jogar torneio maior e passar uma rodada que ganhar torneio menor, que você vai crescer porque é mais difícil. Então, precisa ter essa... Eu acho que precisa estudar mais a pontuação para deixar jogador melhor não ir num torneio menor e deixar jogador menor bater com ele, se virar, classe, assim, se virar para ganhar lá, porque se ele começa a ganhar lá vai crescer e depois fica um problema para o torneio maiores. E ainda essas coisas que tipo jogadores não precisa ir a jogar tipo jogador top 10, não precisa ir a jogar BT 200, porque é melhor que esse BT 200 fica para outros jogadores e não para eles, mas na verdade agora precisa, porque é como fazer uma final de BT 400. Dependendo da data, né, você é obrigado aí, porque senão... E você tem alguma influência na ITF quanto a essas... Não, eu sou uma pessoa menos política que existe no mundo. Infelizmente. Sim. Tem coisas que é melhor não mexer também, viu, Dani? Eu vou falar pra você. Tem lugares que é melhor não entrar e, tipo assim, eu sei que a ITF tão preocupado, mudou muita coisa, a gente vai falar disso também, mas tem muita coisa ainda pra melhorar dentro dos sim, nossos eu torneios. tenho minhas ideias, tenho sempre de meus jogadores alguém que tá ou no conselho dos jogadores, essas coisas, sabe? Então, tipo, eles me perguntam, eu falo, eu acho que esse pode ser uma ideia, depois não sei se eles conversam também sobre algum assunto que eu falo. E eu vejo assim, que, tipo, antigamente os meninos falavam, vai jogar um BT200 em Porto Rico, lá não dá nem quali. Hoje você vai lá, tem 600 pessoas. Claro. Tá cada vez mais difícil pontuar também, né? Sim, com certeza. Cada vez mais difícil, né? Era a mesma coisa no passado na Itália. Era de verdade assim, tipo, você chegava em Eslovênia, que era um país perto, essas coisas, e você jogava contra 6, 7 duplas,
que jogava como você, então, tipo, aquele 2 ou 3 que perdia antes da semifinal não ganhava nada. Era muito assim. E falando um pouquinho agora dessas mudanças, né? Vamos falar primeiro da primeira mudança que teve, que foi a linha dos 6 metros, que foi implantado, que eu lembro que um atleta seu ainda falou assim, pô, vocês era 3 metros, vocês reclamavam, agora tá com 6, eu tô chegando antes na rede. Acho que o problema não é esses 6 metros. Você acha que essa linha dos 6 metros realmente deu um pouco mais de volume no jogo? Ou os atletas já estão se adaptando e tá acabando de novo com a linha dos 6 metros, né? Sim, eu tipo que esse pode ser bom. Tipo, a gente, pero esse carinho que tenho com o Carbucci, a gente começou a testar no follow. E eu e ele sempre tínhamos alguma ideia num grupo falando essas coisas. Ainda temos outra ideia que eu acho que pode ajudar, porque algumas regras não têm vantagem se você vai mudar, mas vai tirar muita polêmica. E a polêmica é bom para Instagram, mas não é bom para o jogo. Então, tipo, acho que essa linha de 6 metros pode ser bom. Tipo, parada de reclamar das invasões, eu acho que. Agora eles reclamam mais até, mas eu acho que deu mais dinâmica no jogo, assim. Tipo, uma regra que eu queria muito que foi tirada no futuro, porque para mim é uma regra que não faz sentido, é quando a bola pega a mão, da mão dominante da raquete. Tipo, ninguém joga para tentar de pegar a bola com a mão, você não vai ter vantagem se pegar com a mão. Então, nem controle. Mas, tipo, imagina, você vai defender, pega com a mão. Você pegou com a mão, isso vai ser uma reclamação que se você tira, vai acontecer uma vez no jogo e não vai mudar nada. Então, tipo, você fala que você não pode pegar antes do cotovelo, tudo certo, da mão direita, ninguém fala mais nada. Ninguém vai me esmechar assim, né? Sabe, são algumas coisas que com pouco você vai mudar e ninguém depois pode reclamar. O Carbucci tem essa ideia mesmo, ele até fez Sim, a gente já conversamos. Que podia, né, se pegasse na mão, continuava o ponto. E tem uma outra ideia dele também que ele falava, que era de reduzir o tamanho da raquete. Sim, porque... O que você acha disso? Esse poder ser uma ideia no passado, quando a rede estava 1,70. Agora com 1,80 não faz sentido. O jogo mudou muito. Se você trabalha com 1,70, acho que pode fazer alguma regra. Mas se você escolhe de continuar com 1,80, acho que não pode cortar a raquete. Essa mudança quando teve do 1,70 para 1,80, Daniel, acho que foi em 2020, né? Sim, 2020. na pandemia. Isso. Como que você... Eu vendo, acredito que você já trabalhava nessa altura, não tenho dúvida disso, mas foi um choque também, mais do que os 6 metros ou não? Não mudou muito para vocês? Não mudou muito. Mudou muito. Troquei muitas coisas da minha ideia de beach tennis. Aquele que tipo, todo mundo começou a falar, o jogador de tennis não tem mais backhand. Parece uma brincadeira que todo mundo falava essas coisas, não? Parece, todo mundo tá assim, que tá falando tchau para todo mundo. Mas na verdade é porque aconteceu algumas coisas que era muito menos ângulo, tipo aquele que a gente conversa sempre que 1,80 não deixa muitos ângulos, então você joga muito mais no corpo das pessoas, por isso que a gente às vezes acontece esses negócios do friend. Você me deu um trabalho danado isso aí, que meus alunos chegavam lá e ficavam tudo assim, mas por que você tá assim, cara? Você tá louco? Porque tá muitas pessoas que passam atrás. Eu vi na internet, é o sol, né? Quer defender o saque igual. Mas isso foi uma das mudanças que teve no essa é a mais famosa, falo porque todo mundo sempre me pergunta por quê. Então era assim, mas mudaram muitas coisas. É que cada ano tá uma regra diferente, cada regra muda. É que na verdade você pode mudar todas as regras que você quiser, que sempre vai ganhar as mesmas pessoas. Isso não vai mudar. Né? Mas, por exemplo, esse movimento, como que você chega a falar para os seus atletas fazerem isso, ou treinar essas mudanças? Você vê alguém fazendo, ou da sua cabeça, fala, vamos tentar isso e que vai ser melhor? É a minha cabeça, porque eu olho muitas coisas, muito esporte, muitos. E depois começo a pensar, seria que pode ser isso? Penso ideia louca, sem falar a ninguém, e depois começo a pensar sobre, vou testar fazendo algum exercício que meu jogador não entende,
e depois olho, pode dar certo, e depois vai. Aí vai implantar no jogo, que é a parte mais difícil. Sim, depois explico, falo, tá esse negócio, e eles me falam, tá maluco? E depois você começa assim, e eu falo, vamos testar. Não, eu não vou fazer isso, eu não quero pegar uma pancada na cara. E, tipo, aí daqui a pouco começa, tá natural. né? Vamos tentar ir num treino, assim. E foi mudando, né, Dani? Porque no começo foi um choque, depois foi diminuindo, hoje tem muito. Hoje, coisas que a gente não via um tempo atrás, que era o top spin, que hoje você tem uma das atletas que faz isso espetacular, né? Você vê a sua batendo assim, eu acho muito massa. E você, isso vem dela, algumas coisas já vêm do atleta. Eu queria saber como você aceita isso também, assim, porque tem treinador que se o aluno vem, que nem troca de mão pra bater, o cara quer morrer do coração. Então, tipo, você precisa, eu venho da escola de futebol, você precisa saber e reconhecer que tipologia de treinador você é. Eu sou um treinador que, tipo, você foi trabalhar no futebol, você me deixa esse jogador, eu vou colocar essa ideia de futebol. Você me deixa esse jogador, eu vou colocar essa ideia. Eu mudo pelo jogador que tem. Pelo jogador e não pela dupla. Então, tipo, eu tenho esse, eu acho que se eu vou fazer desse jeito, eu vou conseguir o top para ele. Essa é a minha ideia. Então, tipo, com cada um faço uma coisa, com outro faço outra coisa. E algumas coisas eu vou fazer para cada um, porque acho que dá certo para cada um. Mas tem, tipo, você pega aquele que faz a Gaspar e a Sofia, eu não posso pegar a Nini e a Vitória e fazer a mesma coisa. Tipo, é uma outra habilidade. Nini e Vitória tem coisas que fazem que não posso perguntar para Sofia e Júlia. Então, tipo, é assim, você precisa entender que você tem para frente para perguntar uma coisa que ela pode conseguir e depois trabalhar nessa direção porque pode dar vantagem para ela. Nossa, é demais, é muita informação, né, Gardinho? Não, essa é a figura do coach, né? Que é o cara que estuda. E vamos lá, a maior polêmica do beach tennis agora do momento, agora né? veio o Léo Dias. Não, hoje eu tô tranquilo. Dani, essa nova essa nova regra do coach, eu queria que você falasse um pouquinho. Acredito que seja um dos maiores passos hoje para nós, treinadores e professores de beach tennis, né? É um grande marco pra gente esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e eu queria tirar algumas dúvidas com você também depois. Com certeza é uma coisa muito boa e acho que para mim me ajuda, porque ainda durante o jogo posso falar alguma coisa, mas o trabalho que eu faço durante a semana, acho que antes me dava mais vantagem. Porque, tipo, eu preparava muitas coisas, preparava 3 jogos dentro um. Tipo, se não acontece assim, vamos fazer assim. Se não acontece assim, vamos fazer assim. É muito o trabalho que faz durante a semana. Mas, agora, durante o jogo, eu posso mudar falando alguma coisa. E, com certeza, é uma vantagem muito grande. E acho que é uma parte boa para valorizar a figura do coach. Então, tipo, é muito importante porque a gente fica mais reconhecida, mais a gente olha... Dá mais visibilidade. Visibilidade e podemos conseguir ter alguma ajuda mais importante que pode ajudar a ser mais profissional, como é jogador profissional ainda tá conseguindo. O maior dúvida, assim, hoje, todo mundo tem, que eu acho que é uma... Dani, como que você vai fazer quando as meninas jogarem juntas? Você vai ficar sentado do lado do juiz? Aí o cara não pode. Ó, dá um lobby na Júlia agora, ó. Júlia, entendeu? Então, como que... eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse pra galera como é feito esse trabalho junto com as meninas e com os meninos também, porque você treina os tops, né? Então, o Playbit me falou, tipo, a próxima vez que vai ser um jogo, você pode ir com a gente comentar o jogo. Na verdade, tipo, é isso, tipo, eu para me sustentar preciso ter muitos jogadores, porque quero trabalhar só como profissional nessa fase da minha vida. Então vai acontecer essas coisas, porque no passado não todo mundo estava top, agora chegou top.
E no passado me aconteceu isso muitas vezes no masculino, quando tinha Irigaray e outras coisas, com os Potros Gianotti que estava chegando no top, então era assim. E agora me está acontecendo isso com o feminino, então é um período que às vezes acontece com o masculino, às vezes com o feminino. E eu faço o meu trabalho, que é preparar jogo quando precisa jogar contra as pessoas que não treinam. Quando tem jogo que, tipo o último torneio, que é o primeiro do coaching, eu fiz oitavas de final, a segunda rodada, que para a simpatia da organização aconteceu que os 3 jogos estavam no mesmo horário. Então, tipo, eu não fiquei assentado em algum jogo. Escolhi de ficar fora e olhando o jogo, virando squadra, percebendo quando pode ser um momento que precisava só me olhar para entender uma coisa, porque eu ficava fora e não podia falar. Mas achei que essa era a parte boa. Achei que naquele momento meu jogador ainda precisa se virar sozinho, porque eu, como um pai, eu acho precisa algum momento deixar o filho errar para depois ficar perto para analisar e depois ajudar, porque depois se ele entende errando, pode ser que depois não vá fazer o mesmo erro. Se você sempre ajusta antes que você erra, pode ser que ele nunca aprenda. Então, às vezes faço isso, às vezes não faço. Quando chegou quartas de finais, estava a Verônica contra a Gasparri e a Sofia que estava jogando contra a Raquel Iotti, me sembra. Sim. Então falei para as meninas, eu vou olhar Sofia, porque em outro jogo eu posso assistir, mas não posso fazer nada, lá posso ajudar, então vou fazer assim. Essa acho que é a ideia mais inteligente que eu posso pegar naquele momento. E depois aconteceu o semifinal, que estava uma de um lado, uma dos outros, então eu fiz a escolha de sentar, mas podia trocar de quadra na virada de quadra, quando você, tipo, 2-1, 3-2, sabe? Nas viradas. Exato. Então, tipo, eu escolhi um jogo, depois fiquei num outro e voltei num outro. Então, todo mundo me estava brincando durante o torneio, agora você entende porque você está emagrecendo, coach. Na verdade, era a mesma coisa, mas tá bom. Mas essas decisões são bem aceitas pelas atletas? Elas entendem como um time tirela ou não? Acho que, tipo, elas confiam muito em mim. Sabe que se eu vou fazer uma coisa é porque eu acho... Ninguém fala, preciso de você aqui. Porque... Todo mundo precisa de mim no mesmo tempo, mas ainda todo mundo sabe que eu não posso ter 2 ou 3 Danny em todo lugar. Mas ela sabe que se eu vou fazer uma escolha é porque acho que esse é bom e naquele momento. E elas confiam que eu estou lá não porque prefiro isso, eu estou lá não porque prefiro isso. É uma coisa que eu consegui durante os anos porque eu demonstrei para elas. Quando precisava, estava lá, e quando precisava, estava lá. Não é porque eu prefiro tal pessoa, não é pessoal, Rodani, né? Eu recebo um monte de mensagem falando, você italiano prefere a italiana, só ganha a Sofia, não, você prefere a Sofia porque ela estava antes de com você. Tipo, muito assim, tanto a pessoa gosta de falar, não? Eu vejo também de outra forma, sabe isso? Dani, será que o fato de você estar com todas essas é sinal ainda que o nosso esporte precisa crescer muito, que ainda não tem pessoas capacitadas para estar ali? Eu acho que isso é o sinal maior, porque é aquele que falo com meus jogadores, tipo, imagina se essas preferem essa situação, que sabe que eu posso fazer meu trabalho, que é um trabalho de qualidade, mas não é o 100% sempre, é um 100% muitas vezes. Sim. É melhor que pegar uma outra escolha, fazendo 100% sempre com outras pessoas. Significa que estamos em um processo que falta muito para chegar nessa situação, porque precisa de outras pessoas que podem ser comparáveis. Quando eu perguntei se os professores
vão atrás de você, ou querem esse tipo de formação, querem ser coach por conta disso, né? Que não tem... Na verdade... É novo também. Isso também é construído. É um mercado novo que se abriu. Precisa se construir, precisa se formar, precisa se investir. Então, tipo, essa tipologia de professor não é que pode chegar lá em um ano... Ele vai chegar e você esse aqui é o Ricardo, a partir de amanhã, Sofia, você conversa com ele aqui que ele vai te ajudar aí. Próxima semana, o Ricardo tá na outra cadeira, do outro lado. Però, tipo, é assim, sabe? Elas preferem isso porque ainda tá, acho, muita diferença com outra pessoa que pode ajudar, sim. E você falou agora que a gente até conversou sobre isso também. No jogo da Raquel e da Eva contra a So e a Vi, né? A Vi mesmo fala, não, foi super importante você estar lá com a gente, se eu não tivesse lá, eu tinha perdido. Eu não acho, mas ela falou isso, ela é convicta disso. Ajudei falando 2 coisas, 3 coisas, ficando tranquilo, com certeza, sim. Mas acho que ela sozinha, ainda que eu estava fora como ano passado, sem falar nada, falando só, vamos tranquila, que isso podia falar também antes, não é que estava fazendo coaching, não seja uma coisa que podia ajudar. Mas acho que, tipo, na semifinal, que foi um jogo bizarro, porque começou como um jogo de beach tennis bom, virou um jogo de peteca, porque estava uma chuva que não tem jeito, a gente não conseguia pegar a raqueta, a bola não saiu da raqueta. Então, naquele momento, foi bem mais importante, que eu fiquei lá para falar, agora é assim, você não pode fazer isso, sabe? Então, sim, ajuda muito. E quando a gente pode, que não e é legal escutar isso, né, Dani, do atleta, né? Sim, também, é muito. Eu sou super feliz que tenho esse jogador que são super top e ainda confia muito em mim. Mas um momento ali de desespero ou de desestabilidade do atleta, você, estando ali, você dá mais confiança para ele voltar para si e falar, não, vamos jogar. Mas sim, claro, muitas vezes como agora, você olha muito meu jogador ainda no passado, que estava o tempo todo olhando para mim. Eu não falava nada. Só que é um jeito para ele de tirar fora as coisas, desabafar, você fala? Desabafar. É só dele olhar para você e ver que você tá com uma cara boa. Tipo, eu tava assim, ele olhando meus olhos, ele escutava a minha voz na cabeça dele, falando as coisas que precisava fazer. Pelo olhar, se falando, azedou. A maior dúvida, né, que a gente sempre falava assim, será que o coach lá vai mudar tanto o jogo assim? Eu acredito muito no potencial, é claro, né, se você faz um trabalho, a Vitória também já falou isso já, que é muito mais importante o pré do que o durante ou o pós, né, que vocês trabalham muito duro antes, você conversa muito, você passa muita coisa antes do jogo, mas essa troca só existe quando não é entre seus atletas, ou você acaba orientando assim? Não, também? Depois quando joga contra, eu não vou tem nenhum preparar tipo de orientação. Zero. Isso já é conversado também. E com o trabalho que eu faço durante a semana, não precisa de muitos. Elas sabem, porque reconhecem isso, porque elas viram que acontece alguma situação que ainda você joga com uma pessoa que sabe que vai acontecer, não pode sair da uma situação. É muito louco isso, né, cara? Como que a gente tem o poder, assim, né, de interferir nas coisas, né? E mudando um pouco de assunto agora, vamos para outro assunto também que é muito legal, que o menino até mandou, que já estava em pauta. Esse ano teve uma dança da cadeira, né, que a gente brinca, né? Tipo, muita mudança de duplas, apareceu duplas improváveis, assim, que ninguém nunca imaginava, assim, e... O que você vendo isso, Dani? O que você achou? Porque tem atleta seu também que ainda tá sem dupla, mas o que você achou das novas formações, assim? Você acha que vai mudar muito? Tipo, eu acho que algumas duplas podia fazer outra escolha, na minha visão, mas faz parte. Agora, tipo, aquele que falou, acho que era Bollettinari, que é o cara que chegou, tipo, ele... Começou a temporada passada, que era fora da 30, porque ele fez um ano que não estava super bem.
Ele chegou a ser número 14 do mundo, fazendo bom resultado durante a temporada toda. No segundo semestre do ano passado foi muito bom. A primeira parte também, porque ele fez a semifinal em Balneário, a final em Foz do Iguaçu. Ele fez toda a temporada com algum bom, algum... Claro, não? E... É muito ruim não poder falar os nomes. Não. Fala aí. Não, mas não é isso. É que tipo, tá, sabe? Cada um faz a sua escolha. Certo. Ele chegou a ser 14 do mundo. Tipo, tem um ranking super bom. Se tem um parceiro com um bom ranking, fazer um projeto bom, pode fazer muito mais, aproveitar aquela dificuldade que ele tinha ano passado, sabe? Sempre passando da fora da cabeça. Que ele chegou 11, não chegou ano passado? Não, acho que não. Não, né? Però, tipo, ele agora podia aproveitar a temporada toda que ele fez fora da cabeça de chave, agora para ser uma cabeça de chave e ter essa vantagem para tentar de voltar top 10, que ele já foi, e então podia ser assim. Ele agora está meio assim, vamos pegar uma escolha para jogar, ou se ele, eu também vou confessar a verdade, dei uma sugestão para ele que pode ser melhor não jogar, porque ele não ganha milhões com beach tennis, e ainda mais pode ser melhor para ele organizar uma clínica que chegar a fazer um torneio com um parceiro que não é certo para ele, não conseguir fazer resultado, e gastando dinheiro viajando, fazendo essas coisas, sabe? E o desgaste físico e mental. É absurdo, né? Estamos falando de um cara 14 do mundo, tipo, sim, não dá. Mas precisamos pegar esse tipo de escolha. Com certeza, o ranking de dupla para chegar na finals pode ajudar ele, porque acho que depois desses 3 torneios, algum dupla pode pensar, acho que não dá certo, é melhor trocar agora porque se eu vou trocar em junho, não posso porque preciso terminar a temporada toda com esse parceiro. E tipo assim, a gente fala, hoje são poucos os casos, né? Eu acho que só o Galo e o Boletinari, né? Que você treina, que não são duplas, assim, né? E a Vero, né? Sim. E você acha importante também a questão do treinador treinar a dupla, ou para você é indiferente? Com certeza ajudaria muito. Tipo, aquela mais famosa que foi assim, eu comecei com o Spot, não treinava o Janotti. Depois chegou o Janotti a fazer algum treino comigo, falou, eu fiquei bem, posso... E a gente começou. A mesma coisa aconteceu com Sofia e Vitória. Eu treinava a Sofia, a gente depois durante a temporada fiz uma escolha de virar com Sofia e Vitória. E depois Vitória em um torneio, eu vou fazer um teste com você nesse torneio. Eu quero te mostrar 2 ou 3 coisas que eu acho que precisa. E depois desse torneio eu não vou fazer mais o trabalho com você. Se você quiser fazer com a gente, vamos conversando depois, porque não é certo que eu vou ajudar você, porque outras pessoas me pagam, essas coisas, sabe, não? Então eu fiz essas coisas com ela, de comum acordo, e deu certo, ela ficou super bem, né? Então depois ele falou, você termina a temporada, depois vamos conversando, e se a gente quiser vamos começar junto. Acho super certo isso, não? Parece que deu certo, né? Parece que deu certo. Então isso ajuda muito, porque depois você começa a falar o mesmo idioma. Você começa a entender, eu vou fazer com ela isso, porque depois acontece isso, e você pode aproveitar fazendo isso. Então se alinha mais que fazendo diferenciado. Mas na minha carreira toda, eu trabalhei muitas vezes só com uma parte da dupla. Então, tipo, sei como fazer esse trabalho e sei como é o trabalho de dupla. Com certeza de dupla é mais fácil. A excelência vem mais rápido. É mais fácil para mim. Mas também com uma, eu sei, tipo, nesse momento que Galeazzi jogou com Smith, eu falei um trabalho falando para ele as coisas a fazer, porque pode ser que Dani vá melhor e... É porque você acaba estudando o parceiro indiretamente em outras ocasiões, né? Você acaba conhecendo quase todos. Conhece todo mundo. E qual que é a sua opinião sobre as duplas que jogam 2, 3 jogos juntos e já falar, não serve mais, vou trocar? Tem que ficar mais tempo, insistir mais para
ter mais entrosamento? Assolutamente sim, é que muitas vezes você precisa trocar antes, é tipo, é como você fala, se você pega o treino errado, é melhor sair antes que depois, mas se você fa uma escolha de um bom treino, que o treino é bem machucado, é melhor conseguir ajustar esse treino com o tempo, porque depois esse treino vai bombar mais. Então é isso que precisa entender. Trocar no começo pode ser bom, se você pegou uma escolha que não tem lógica. Uhum. Mas se você acredita naquela lógica, é melhor continuar. Mas não é muito isso que a gente vê, né? Você vê na que verdade, a maioria hoje... Porque habitualmente a gente perdeu fala troca. parceria assim, mas na verdade é vamos ver se dá certo. É. Hoje em dia são poucos os Que é planos. totalmente diferente que aquele que aconteceu para Dani e Galeazzi, porque eles fecharam, tipo, não vamos fazer parceria por ano inteiro, vamos ver como vai esse torneio, depois conversamos. Muito simples, muito direto, muito sincero. Deu super bom, mais daquele que a gente esperava. E agora eles vão tentar jogar junto. Vamos ver como vai, não sei. Mas na verdade era assim, tipo, não é que vamos fazer parceria, parceiro, assim, não é assim. Não existe uma fórmula, né? Não. Ô, Dani, a gente fala muito disso aqui, assim, de tempo de quadra com parceiro e tal. Hoje você tem praticamente as duplas que estão mais tempo juntas, assim, né? Que é o Spoto Gianotti, a So e a Vi também estão bastante tempo juntas. Eu acho que já vai pra terceira temporada, se eu não me engano, né? E... Nini e Giulia. A Nini e Giulia não tem nem o que Antes falar, né? de mim já tava junto A gente falou muito pouco da Nini e da Giulia, eu queria falar um pouquinho delas agora também, porque é diferente treinar as duas, né? Porque é surreal, velho. A Nini fez uma cirurgia, tipo, pensando já com todo o ranking dela, o quanto que ela ia perder, ficando tanto tempo fora, aí volta, daqui a pouco tá no top 5 de novo ali, e já incomodando todo mundo. Claro. Também sempre recebo sobre isso, porque as pessoas que conhecem mais a história me falam, você tem um carinho mais para Nini, porque ela trabalha com você da sempre, sabe, essas coisas. Na verdade, sim, tenho um carinho bem especial, mas quem me conhece sabe que meu trabalho é trabalho com cada Fora um que quadra. está comigo, sou eu na quadra. Então, tipo, se você perde, eu perdo. Se você ganha, você ganha. É assim. E com Nini tenho um entrosamento bem importante, porque a gente passou experiência pessoal bem marcante quando a gente trabalhava junto. Ela, tipo, perdeu um pai quando estava trabalhando comigo. Eu fiquei uma figura importante naquele momento. Ela, quando estava trabalhando comigo, fez a escolha de parar de jogar beach tennis para trabalhar em um bar fazendo café. E depois ela, com a ajuda da parceira, com a ajuda de outras pessoas, se envolveu e voltou a jogar a beach tennis fazendo a coisa certa, sabe? Você podia perder um elemento surreal. Nossa, que perca pro beach tennis. Incrível, não? É. Então, tipo, você tem um carinho com essa tipologia de pessoa porque você passa algum momento marcante. Tem uma história, né, Dani? É assim. Com Giulia é a minha adversária de sempre. Giulia é come se io no futuro vou treinar Cappelletti, que é sempre aquele que foi meu adversário, porque sempre foi aquele que jogava contra a minha dupla, não? Então, tipo, você tem um carinho, porque é uma pessoa que, ainda que foi a minha adversária por todos esses anos, a gente sempre tinha um bom E relacionamento. sempre fez parte da sua história, porque ela fazia você evoluir também. Exatamente. Você estava Sempre estudando ela você o tempo junto, todo. O adversário ajuda você também. Uhum. E Giulia sabia da história minha com Nini, então, tipo, ainda nesse momento, ela tinha sempre um carinho para mim como pessoa por causa dessas coisas. Eu lembro de um torneio em Reunião que eles perderam na primeira rodada da Uaró. São dois irmãs de Reunião. Perderam lá na primeira rodada. E Nini estava super mal, essas coisas assim. E, então, tipo, eu estava treinando Nobile Cimatti aquele ano. E estava super mal, eu vi emocionalmente muito mal.
ainda que não foram minhas adversárias, eu convidei para fazer um almoço só para falar, tipo, fica tranquila, você fez uma boa temporada, tá bem, aproveita, essas coisas, sabe? São coisas que ninguém sabe. Eu falei para Nobile Cimatti, tipo, eu vou lá assim porque ela tá assim, precisa, fica tranquila, depois volta, vamos fazer o trabalho. A gente depois ganhou, Nobile Cimatti ganharam reunião. Mas você sente, tipo, essas coisas. Aquilo que eu sempre falo é, de verdade a gente compete, é isso, mas na verdade é tudo aquilo que você passa. Eu, aquilo que passo aqui dentro é a minha vida. Então, tipo, eu preciso passar tempo bom aqui dentro, ainda que passo com o meu adversário, essas coisas, são pessoas que eu compartilho 50 semanas por ano. Então, eu preciso ter essa postura, entendendo que ganhar é importante, que eu faço tudo para ganhar, treinando e colocando o meu melhor, mas na verdade é aquela que compartilho que é a parte mais importante. Ele é seu adversário, não é seu inimigo. Exatamente. E faz parte do processo, né? Eu falei disso porque eu sabia um pouco da história e a gente sabe o quão importante você é pra Nene e quão importante ela é pro trabalho também, pro desenvolvimento de vocês, né? E nesse tempo de lesão ela ficou muito chateada, né? No tempo que ela ficou parada. E como que você conseguiu lidar com isso também, o tempo que ela tava fora das quadras? Foi difícil. Eu sempre falo para elas. Para mim, todo mundo agora fala, você pegou, é muito fácil, pegou ela, assim. E, na verdade, eu falei, para mim foi um risco muito grande, porque eu já tinha uma dupla, já tinha essa, mas ela estava super mal, ela precisava de uma ajuda para voltar, essas coisas, sabe? Então, eu fiz essa escolha sabendo que ela não podia voltar 100%, porque ainda naquele momento a gente não sabia. O beach tennis estava evoluindo, estava mudando, então até que ela estava bem, ela sempre ganhava. E eu sabia que depois não foi assim, eu já falei para elas. Então eu podia pegar, trabalhar e ganhar menos daquela que ganhou na carreira. Para mim, uma coisa muito importante para mim, para identificar o meu trabalho é saber que aquele jogador conseguiu o best ranking comigo. Se consegue o best ranking comigo, ninguém pode pensar que não fez um trabalho bom com aquele jogador. Então, tipo, eu tinha medo de não conseguir com elas a fazer o máximo, mas ela precisava de uma ajuda. E ainda que a gente não podia ter certeza de ganhar sempre como no passado, eu sabia que podia ajudar ela a voltar com saque, a voltar fazendo as coisas, e ajudando Giulia a evoluir em alguns golpes que eu sempre achava do adversário que ela precisava evoluir. Então eu sabia todas essas coisas. Essa também sabia que seria bom naquele momento para o grupo feminino, porque é verdade que depois acontece aquele que eu não posso falar nada durante o jogo, mas o nível do outro 3 que eu tinha evoluiu também, porque tá elas às vezes durante o treino. Todo mundo se ajuda, porque o adversário te ajuda. E se você tem um bom relacionamento naquele contexto, sabendo lidar com a minha experiência, sabendo que algumas coisas falo para todo mundo porque é bom para todo mundo, algumas coisas falo só para algum jogador porque é delas, você sabe lidar com todo mundo. É surreal, né, cara? Isso é bom escutar isso de você, Dani, porque a galera desenha um mundo que acha que tudo é perfeito. E não é assim, né? As coisas são muito difíceis, né? Pra estar lá no topo, eu falo muito que chegar no topo é difícil, mas se manter lá é quase que impossível, né? Só pra quem quer muito, né? É difícil. Os meninos falam. O maior desafio hoje pra vocês é a sua equipe mesmo, porque ganhar jogo que você tem que ganhar é muito difícil, né? Sim, tipo, eu sempre falo que eu coloco no meu Instagram, comecei um projeto em 2020, uma frase por dia. E coloco lá meu pensamento, que é um trabalho que fiz, e sempre pensei, vou parar esse negócio. Depois eu olhei que muitas pessoas compartilham, muitas pessoas me mandam mensagens, assim. Então eu falei, tá bom, o trabalho tá feito, eu acordo de manhã, vejo a frase, coloco, então vou continuar, não? E tava uma frase não sei quando, mas algumas semanas atrás, que era,
é difícil lidar treinando uma equipe. Imagina treinar uma equipe de adversários. Porque de verdade é assim. Porque é exatamente isso. A gente é muito bom olhar como ela se comporta depois que uma perde. Tipo, uma perde e fala, perdi essas coisas, mas depois outra vai jogar contra aquela que perdeu e fala, ela jogou assim, então, tipo, fica guardo com isso, tipo, se ajudam, porque sabe que eu vou fazer isso e a semana depois vai ficar o contrário. Então, se você consegue a chegar nisso, é porque você está trabalhando bem. Vai aprendendo um pouquinho aí, viu, gente? Um pouquinho. Pega essa aula. Ô Dani, eu ficaria aqui mais 3 horas falando com você, cara. É muito de boa, é muito tranquilo. A gente tá chegando no fim hoje, né, Rica, de mais um Beach Tennis Brasil Podcast. Agradecer a sua presença aqui, foi surreal. Foi uma aula de beach tennis aqui pra gente entender um pouquinho o que passa dentro desse cenário dos tops do mundo, que não é fácil. Acredito que administrar pessoas é o papel mais difícil de todo treinador, sem sombra de dúvidas, e é o que você mais faz hoje, né? Porque lida com diversos atletas com um comportamento completamente diferente. Eu até ia falar disso no meio, acabei falando que um exemplo básico é Spoto e Gianotti. Gianotti parece que tá ligado no 2.800 watts, brinca, dá risada, e o Spoto tá sempre. Não é fácil, mas você vai encontrar um modo de lidar com isso. Sim. Agradecer, te parabenizar por esse trabalho que você vem feito. Agradecer em nome do Beach Tennis tudo que você entregou pra gente até hoje, que é fundamental para todo mundo. Reconhecer todo o seu esforço que foi feito, não só seu, como de todos os outros treinadores que estão hoje no circuito. E falar, cara, obrigado por aceitar nosso convite, né, Obrigado Ricardinho? por separar um tempinho pra gente. Claro. Essa correria toda, que eu sei que não é fácil. A gente foi lá, cheguei lá, o cara tá dentro da quadra. Foi uma vermelha. logística louca. O cara tava vermelho, a Vitória falou assim, ele não passa nem protetor no rosto. Eu falei, pô, esse cara vai morrer, velho. No sol do sertão. E é uma honra poder ver você em quadra, trabalhando junto com os seus jogadores. Queria que você deixasse um abraço para todos os seus fãs aí, que não são poucos. Você já viu o carinho que você tem aqui no Brasil. E que você deixasse uma mensagem para eles aí pra gente, por favor. Claro. Quero agradecer de verdade a todo mundo, porque está começando esse ajuda que você está conseguindo mais envolver o perfil de professores, de treinadores. Então, tipo, a minha batalha é isso, e você pode ajudar, começando para mim, para ter como imagem todo professor que você tem na aula o dia a dia. Então, essas coisas é muito importante, e eu acho que essa figura vai evoluir também pela ajuda que cada um de alunos vai a fazer daqui para frente. E como mensagem, eu penso de achar a minha frase que coloquei na caixa da minha raqueta desse ano que a gente tirou, que é nós deixamos aquele que dos outros. Então, em italiano é noi siamo quello che lasciamo negli altri. Que isso, hein?